Oi, boa noite, queridos irmãos. Vamos fazer o que sempre fazemos toda noite: estudar um pouquinho. E como sempre, nós estamos estudando o livro dos médiuns, estamos no item 226, a questão 11, influência moral dos médiuns. Como é bom, né? A gente estar juntos, poder estudar, poder participar, e eu fico muito agradecida a todos vocês que estão gostando dos vídeos, que estão curtindo os vídeos. Eu peço que divulguem, repassem para as suas amizades, faz um bem enorme, principalmente se esta pessoa for um médium, não é? Porque ele vai estudar conosco também, tá bom? Então vamos lá. Quais são as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue pura de toda alteração? Olha só, quais são as condições necessárias? Então, o que é preciso para que os espíritos superiores tragam a sua mensagem, tragam o seu recadinho, mas que ela seja transmitida pura, que ela seja transmitida de acordo com aquilo que eles estão emanando, né? De pensamento a pensamento. E eles nos diz o seguinte: querer o bem, primeiro passo. Exortar o egoísmo e o orgulho, que são as duas coisas bem necessárias. Então vejam, ele diz que querer o bem. Então querer o bem é você saber que você pratica a caridade, que você deseja o bem, que você quer o bem de todos aqueles que os rodeiam, ou que nos rodeiam. Mas também ele fala em duas coisas importantíssimas, que são o egoísmo e o orgulho. Então, estas duas doenças nós devemos extirpar de nós. Claro que eu sei que não é fácil, claro, porque são ramificações de longos anos. Não foi só agora. Quantas e quantas encarnações nós tivemos e que tinha exacerbado o egoísmo e o orgulho. Mas isto não quer dizer que nós agora não possamos trabalhar, não possamos trazer isso que está lá dentro e arrancar lentamente. Nós vamos conseguindo. Nós sabemos quando o nosso orgulho está em alta. Nós sabemos o quanto ainda somos egoístas, o quanto ainda somos vaidosos. Né? Então, o que é preciso? Preciso conhecer, preciso aceitar. Aceitar que ainda somos muito doentes da alma e que preciso fazer um esforço enorme para que esta doença venha sendo sanada, para que possamos ter a companhia, o prazer de nos contactar com os amigos superiores. Precisamos lembrar de que devemos estar limpos de pensamento, limpos no sentimento, não estar sobrecarregado. Porque, meus queridos irmãos, infelizmente, o médium, quando ele passa a trabalhar os seus dons mediúnicos, e aí ele se percebe que está se apurando e que as pessoas ao seu redor já começam a ter outros olhos, que já o vê como uma pessoa que tem grandes dons mediúnicos, então ocorre muito
nos médiuns é começar a ser vaidosos. Tem médiuns que só querem receber mensagens de espíritos superiores. Eles não dizem que não são mais capacitados para receber irmãos sofredores. Não, eles só querem estar em alta, estar à vista de todos, receber elogios e aplausos. Está aí, meus irmãos, o maior erro do médium. É quando ele busca esse caminho de ser vaidoso, se torna uma pessoa egoísta, acredita que ela é a pessoa certa, ela é a pessoa capacitada, ela é que pode fazer tudo. Isto porque o orgulho já tomou conta. Como é que pode espíritos superiores se aproximar de uma pessoa dessa? Não, não pode. Eles não querem isso. Então, a resposta que nos dá é que nós precisamos ser boas, ser pessoas melhores e querer o bem, desejar o bem. E aí, conhecendo a nós, conhecendo as nossas faltas, trabalharmos para que todas essas maldades, todos esses vícios, tudo isso que ainda nos destrói, eles possam ser trabalhados passo a passo, para que possamos conquistar essas grandes amizades. Vamos mais adiante. Se a palavra dos espíritos superiores não nos chega pura, senão em condições difíceis de se encontrar, isso não é um obstáculo para a propagação da verdade? Sim, nós sabemos que nos chegam a palavra dos espíritos superiores. Lembra no estudo anterior que ele diz que o bom médium existe, mas ainda é raro, mas ainda são poucos? Então, estes poucos que ainda existem, eles são os mensageiros das palavras dos espíritos superiores para nós. Então, elas nos chegam. Elas chegam para que nós possamos usufruí-la. Existem os obstáculos? Existem. Porque nós é que fazemos, nós criamos estas situações. Né? Mas se observarmos da grande necessidade que nós temos de ter pensamentos positivos, atitudes positivas, nós vamos transformando a nossa atmosfera. O nosso campo periférico, ele vai se renovando. Estas energias, elas vão se renovando, nós vamos nos lapidando e aí nós vamos conseguir com que estas mensagens sejam mais frequentes, que existam mais médiuns capacitando-se para tal. Então, a pergunta é exatamente saber se, devido a tanta insensatez, devido a tantos médiuns imperfeitos, a tantas dificuldades que nós mesmos criamos, como é que chega a palavra do Espírito Superior? A resposta: não, porque a luz sempre chega para aquele que quer recebê-la. Quem quer se iluminar deve evitar as trevas, e as trevas estão na impureza do coração. Os espíritos que considerais como sendo a personificação do bem, vamos dizer assim, ele quis dizer, vamos logo parar para a gente entender, senão se a gente se alonga fica mais difícil, né? Então ele diz o seguinte, que não, a luz chega quando nós procuramos. Quando nós procuramos a luz, ela está diante de nós. Quando nós procuramos buscar o que é de melhor para nós, para a nossa situação, nós encontramos. Os obstáculos se fazem muitas vezes para sermos persistentes. Então o médium, ele deve ser persistente. Ele deve ser persistente no bem. Ele deve ser persistente em recusar o mal. E ele deve ser persistente em querer fazer coisas boas. Então, se nós buscamos a luz virá.
Agora, se nós queremos as trevas, vamos permanecer nelas. E aí ele diz: os espíritos que considerais como sendo a personificação do bem não se entregam de boa vontade ao apelo, que tem o coração manchado pelo orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade. Claro, espíritos de personalidade que eu digo de pureza, de qualidade, de bondade, eles não vão se aproximar daqueles que não têm responsabilidade nenhuma, daqueles que nada querem. Eles vão procurar exatamente as pessoas de bom coração, de boas atitudes, né? Ele não vai se aproximar dos orgulhosos. Até porque ele sabe que aqueles orgulhosos, eles precisam se moldar. E para se moldar é preciso também que eles possam conhecer a ele mesmo e aos erros em que eles estão ali atuando. Que aqueles, pois, que querem se iluminar, se despojem de toda a vaidade humana e humilhem sua razão diante do poder infinito do Criador. Essa será a melhor prova de sua sinceridade, e esta condição cada um pode alcançá-la. Olha que conselho maravilhoso, meus irmãos. Eles dizem que aquele que quer se iluminar, que primeiro se despoje de todo o mal que arrasta em si. Ele nos indica que é preciso ceder, é preciso nos humilhar diante do Criador, né? Então nós precisamos passar pelas provas, né? Nós precisamos mudar as nossas atitudes, nós precisamos mudar os nossos pensamentos, nós precisamos buscar mais na oração, buscar mais na prece, a fortaleza, a força de que precisamos. Quando isto nós fazemos, tenham certeza que teremos ao nosso lado amigos que querem o nosso bem e que aí estão para nos ajudar, estão para caminhar conosco, para nos fortalecer. Nós precisamos sair das trevas e encontrar o caminho da luz. As trevas só nos trazem lágrimas, dores, sofrimentos, decepções, revolta. E a luz nos traz paz, harmonia. Passamos a ser pessoas sensatas, caridosas, fraternas. E o médium, meu irmão, para ser o bom médium, ele precisa ter atitudes dignas para receber o amparo desses amigos maiores. Aquele que pretende ser o bom médium, ele precisa se despojar deste homem velho que ainda existe, se transformando em alguém melhor. Ele precisa ter em todo o seu ser a luz divina, deixar que esta luz penetre, tome conta e irradie. E assim ele está se preparando para ser o médium e ter o concurso desses amigos maiores. Ok? Beijos e até segunda-feira.